Antes de começarmos esta oração, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas profunda. Você já acordou com a sensação de estar carregando o peso do mundo? De olhar para o relógio e sentir que o dia mal começou, mas a alma já está cansada? Talvez sejam as responsabilidades, as incertezas, as lutas que se repetem, os sonhos que ainda não se cumpriram. Mas há algo que muda completamente o rumo de um dia, quando ele começa nas mãos de Deus. Se o seu coração está agitado, se o seu pensamento não para, se você tem vivido dias em que a fé parece menor do que os problemas, fique comigo até o fim desta oração. Hoje, o Senhor vai te ensinar a entregar e confiar, porque o que você entrega, Deus transforma, e o que você retém, o peso permanece. Esta é uma oração da manhã de entrega e promessa. Não é apenas uma oração de palavras, é um ato espiritual. Quando você entrega o seu dia nas mãos de Deus, o céu se move antes mesmo que você dê o primeiro passo. Se esta mensagem já toca o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego o meu dia em tuas mãos. E diga em voz baixa: eu confio nas promessas de Deus. Porque essa declaração é o primeiro passo da fé. Você reconhece que não tem o controle, e isso é o que te conecta ao verdadeiro poder. Senhor meu Deus, nesta manhã eu me apresento diante de Ti com um coração disposto a entregar. Não quero começar o dia ansioso, nem tentar resolver tudo com minhas próprias forças. Hoje, eu escolho confiar. Entrego as horas que virão, as conversas que terei, as decisões que tomarei e até os imprevistos que eu não posso prever. Pai, toma o controle de cada detalhe. Vai à minha frente e endireita os caminhos tortuosos. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha as que não vêm de Ti. Guarda-me dos atalhos perigosos e das distrações que me tiram do foco, porque o Teu plano é perfeito mesmo quando eu não entendo. Senhor, eu não quero começar este dia sem a Tua presença. Sem ela, as tarefas se tornam peso. Com ela, até as lutas se tornam aprendizado. Por isso, eu Te entrego tudo: os desafios, as preocupações, os desejos, os medos e até os sonhos. Coloco nas Tuas mãos aquilo que eu não posso controlar. Pai, a Tua palavra diz em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Essa não é apenas uma frase, é uma promessa viva. E hoje eu decido viver essa promessa, porque eu sei que quando entrego, o Senhor age, e quando confio, o Senhor responde. Senhor, toma também os meus pensamentos, acalma o que é ansiedade, silencia o que é medo, fortalece o que é fé. Não permitas que eu me perca no que ainda não aconteceu, mas que eu viva este dia com o coração firmado na Tua presença. Você que está me ouvindo agora, faça um ato de fé. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, este dia pertence a Ti. Sinta o peso saindo dos ombros, sinta o ar entrando, o coração desacelerando, a alma voltando ao lugar certo. A entrega é o começo do descanso. Pai, ensina-nos a confiar até quando não compreendemos, porque a fé verdadeira não é apenas acreditar quando tudo dá certo, é permanecer quando tudo parece incerto, e ainda assim dizer: eu confio. Senhor, consagra esta manhã, consagra o meu tempo, o meu trabalho, as pessoas que encontrarei, as decisões que precisarei tomar, que em cada uma delas haja o Teu sopro, que eu não me mova por impulso, mas por direção, e que cada escolha que eu fizer traga honra ao Teu nome. Pai, o que está sendo entregue aqui não é fraqueza, é fé, porque só entrega quem confia, e quem confia vê o impossível se transformar em promessa cumprida. Hoje eu descanso, sabendo que o dia está nas Tuas mãos, e nas mãos de Deus tudo encontra o seu lugar. Amém. Senhor, hoje eu aprendo que confiar é o ato mais poderoso da fé, porque quem confia, descansa, e quem descansa, vê milagres acontecerem.
Quando eu tento resolver tudo com as minhas próprias mãos, o fardo pesa. Mas quando eu te entrego, Senhor, o fardo se torna leve e a estrada possível. Quantas vezes começamos o dia tentando controlar o que só o céu pode mover? Queremos respostas imediatas, portas abertas na hora certa, soluções sem demora. Mas o teu tempo é diferente, Pai. O teu tempo é perfeito. Tu não te atrasas, apenas preparas o cenário certo para o milagre certo. A tua palavra em Isaías 55, 8, 9 diz: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. E é por isso que confiar é tão difícil, porque exige fé quando o olhar humano enxerga incerteza. Mas é justamente aí que a promessa começa a se cumprir, quando eu escolho acreditar no invisível. Senhor, eu declaro que confio em Ti. Mesmo quando não entendo, eu confio. Mesmo quando tudo parece parado, eu creio que o Teu silêncio também fala, porque a promessa não morreu. Ela apenas amadurece no tempo da Tua vontade. Pai, eu sei que o Teu agir é discreto, mas constante. Enquanto eu oro, o céu se movimenta. Enquanto eu confio, os anjos trabalham em meu favor. E o que parecia fechado se abre, o que parecia perdido se alinha. Por isso, hoje, eu descanso na Tua fidelidade. Você que está me ouvindo agora, declare esta verdade. Senhor, eu confio em Ti. E escreva nos comentários: eu entrego e confio, porque Deus está agindo por mim. Essas palavras não são apenas expressão, são confissão de fé. E toda confissão de fé move o coração de Deus. Pai, eu entrego as situações que eu não compreendo, as conversas difíceis que precisam acontecer, as respostas que ainda não chegaram, os relacionamentos que precisam de cura, os sonhos que parecem distantes. Tudo isso está nas Tuas mãos agora. Senhor, eu sei que a promessa não depende da minha força, mas da Tua fidelidade. Tu és o Deus que prometeu a Abraão um filho quando tudo era impossível. Tu és o Deus que abriu o mar quando não havia caminho. Tu és o Deus que levantou José do fundo do poço para o trono do Egito. E eu creio que esse mesmo poder ainda age hoje. Pai, talvez eu não veja tudo mudando agora, mas sei que o Senhor está agindo. Nos bastidores, nas horas silenciosas, nas pequenas coincidências que na verdade são Tua mão guiando tudo. Por isso, eu escolho descansar, porque descansar em Ti é o ato mais alto da confiança. Senhor, me ensina a não murmurar enquanto espero, a não duvidar quando não vejo, a não desistir quando demora, mas a permanecer firme, sabendo que o Teu tempo é perfeito e o Teu plano é maior do que o meu entendimento. Pai, que cada pessoa orando agora entenda que entregar é confiar e confiar é permitir que o milagre aconteça, porque Tu não abençoas a ansiedade, abençoas a fé. Não recompensas o desespero, recompensas a confiança. E é por isso que hoje, neste instante, algo novo começa. Não porque tudo se resolveu, mas porque o coração escolheu descansar. Senhor, eu Te peço, fortalece a fé de quem está ouvindo esta oração. Acalma a alma que tem pressa, mostra que a promessa está viva, mesmo que o processo ainda doa. Tu não esqueces, Tu não atrasas, Tu não falhas. E eu declaro, hoje será o início de um novo tempo. O tempo em que eu entrego o controle e vivo a promessa. O tempo em que a fé vence o medo e a confiança vence a dúvida. O tempo em que eu deixo de lutar sozinho e começo a andar sob o Teu descanso. Senhor, eu creio, e porque eu creio, eu verei. Porque está escrito em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. E eu creio. Creio que este dia trará sinais de Tua fidelidade. Creio que a Tua promessa vai se manifestar no tempo certo. E até lá, eu permaneço firme, confiando e descansando. Amém. Senhor, nesta manhã, eu compreendo que entregar não é desistir, é confiar.
É reconhecer que as minhas mãos são limitadas, mas as tuas são eternas. É entender que o controle que eu tanto busco, na verdade, sempre esteve nas tuas mãos. E é ali, no teu domínio perfeito, que o impossível se torna possível. Quantas vezes, Senhor, eu tentei conduzir o caminho com a minha própria força, como se eu soubesse mais do que o teu plano. Mas hoje eu reconheço. Quando sou eu quem guia, o medo domina. Mas quando é o Senhor quem conduz, a paz prevalece. A entrega não é fraqueza. Ela é o gesto mais forte de quem confia em um Deus vivo. Porque é no momento em que eu abro mão de controlar tudo, que o teu Espírito começa a alinhar tudo. Pai, eu te entrego os medos que ainda me visitam nas madrugadas, as dores que insisto em guardar em silêncio, as feridas que finjo ter superado, mas ainda sangram por dentro. Hoje eu deixo tudo aos teus pés. Senhor, tu sabes das lutas que ninguém vê, das lágrimas que caem sem explicação, dos dias em que a fé parece pequena demais para sustentar o peso do amanhã. Mas mesmo assim tu me dizes, confia em mim, e eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. Você que está ouvindo esta oração, feche os olhos por um momento. Respire fundo e diga, em silêncio, Senhor, eu te entrego o que eu não consigo carregar. Essa frase simples tem poder, porque no instante em que você libera, Deus começa a mover. Pai, eu entendo que a verdadeira liberdade vem quando eu deixo de lutar contra o teu propósito. Eu tenho insistido em portas que o Senhor já fechou. Tenho tentado reabrir caminhos que já não me pertencem. Mas hoje eu decido parar de forçar e começo a confiar. O que é meu, ninguém tira. O que não é, o Senhor substitui com algo melhor. A tua palavra em Provérbios 3, 5, 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E é isso que eu escolho viver hoje. Não mais guiado pela pressa, mas pela direção do teu Espírito. Senhor, quantas vezes tentei segurar pessoas que o Senhor queria afastar? Quantas vezes insisti em situações que já não traziam vida? Mas o teu amor é tão fiel que mesmo quando me desvio, o Senhor me puxa de volta. Tu me ensinas que libertar também é confiar, que deixar ir é um ato de fé e que todo recomeço começa com uma entrega. Pai, toma agora os corações cansados, as mentes sobrecarregadas, as almas inquietas que ouvem esta oração. Mostra a elas que o controle nunca foi segurança, foi prisão. A liberdade está em te seguir, mesmo sem saber o destino. Senhor, se há alguém ouvindo estas palavras e se sentindo perdido, fala ao coração dessa pessoa agora. Sopra o teu alívio, renova a fé, devolve a coragem. Mostra que tu nunca perdes o controle e que o tempo da dor não é o fim, é apenas o preparo. Você que ora comigo, escreva nos comentários. Senhor, eu te entrego o que não posso controlar e declare em voz baixa, o teu plano é melhor do que o meu. Essas palavras são o selo da entrega. Elas abrem a porta do descanso e fecham o ciclo da ansiedade. Porque o céu se move quando um coração se rende. Pai, eu te peço que, a partir desta entrega, as tuas promessas comecem a florescer. Que o que parecia travado volte a fluir. Que o que parecia perdido volte à vida. E que todo medo se transforme em confiança. Senhor, que esta oração marque o início de uma nova fase, a fase em que eu deixo de tentar entender tudo e começo apenas a caminhar contigo, porque quem anda contigo não se perde. E quem entrega o controle a ti, descobre que tudo sempre esteve sob o teu cuidado. Amém. Senhor, há momentos em que o teu silêncio parece o mais difícil de suportar. Dias em que oro e não ouço resposta. Dias em que faço o que é certo, mas nada muda. E nesses dias é fácil pensar que o Senhor se esqueceu. Mas a fé me ensina uma verdade que o coração humano demora a compreender.
Deus nunca deixa de agir, Ele apenas trabalha no invisível. Pai, o teu silêncio não é distância, é preparo. Enquanto eu espero, o Senhor alinha o que eu ainda não vejo. Enquanto eu oro, o Senhor constrói o que eu ainda não entendo. O teu tempo é mais sábio que a minha pressa, e o teu plano é mais perfeito do que qualquer desejo meu. A tua palavra em Abacuque 2:3 diz: a visão ainda está para se cumprir. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E é isso que eu escolho crer, que o teu ainda não é nunca, que o teu espera não é recusa, e que cada promessa tem um tempo certo para florescer. Senhor, eu já vivi o bastante para saber que o teu agir nunca é aleatório. Aquilo que parece demora é, na verdade, proteção. O que parece recuo é estratégia. O que parece silêncio é resposta disfarçada. E quando tudo parece parado, é porque o Senhor está ajustando os detalhes que eu não conseguiria enxergar. Pai, ensina-me a esperar sem reclamar, a confiar sem duvidar, a descansar sem perder o foco. Eu quero ser como Abraão, que mesmo sem ver a promessa cumprida de imediato, creu contra toda esperança. Porque quem confia no Senhor nunca se decepciona, só amadurece. Senhor, talvez eu não veja agora o resultado, mas o teu trabalho é constante. Enquanto durmo, tu estás agindo. Enquanto choro, tu estás curando. Enquanto me calo, tu estás preparando a resposta. E o que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. Você que está me ouvindo agora, precisa ouvir isso. O atraso não é negação. O tempo de Deus não falha. Ele apenas molda você antes de liberar o que prometeu. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. E diga em voz baixa: o que é meu virá no tempo certo. Essas palavras são mais do que declarações, são decretos espirituais. Elas quebram o ciclo da ansiedade e abrem espaço para o milagre florescer. Senhor, me dá sabedoria para entender que a tua promessa não precisa ser empurrada, ela precisa ser vivida com fé, porque aquilo que é meu, ninguém tira. A bênção que vem de ti não se atrasa, não se perde, não se anula. Ela chega quando estou pronto para recebê-la. Pai, há pessoas que ouvem esta oração e estão no limite da espera. Fortalece-as agora. Renova a esperança. Reacende o coração cansado, dá novo ânimo para continuar. Mostra a elas que o deserto não é o fim, é o caminho da preparação, que o silêncio não é castigo, é treinamento de fé, e que a promessa ainda está de pé. Senhor, eu já entendi. O teu relógio é diferente do meu. O meu marca horas, o teu marca propósitos, e tudo o que o Senhor prometeu vai acontecer, nem antes, nem depois, mas na hora perfeita. Pai, eu te agradeço porque até quando não vejo, tu estás agindo. E hoje eu decido descansar. Descansar não é desistir, é confiar em quem nunca falha. Descansar é dizer: Senhor, o que for para mim, que venha, o que não for, que passe. Porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, faz o teu trabalho continuar no silêncio, faz brotar o que estava escondido, faz florescer o que parecia morto, e mostra que cada promessa guardada em ti é semente que brotará na hora certa. Você que ora comigo, lembre-se, Deus não esqueceu de você. Ele apenas está preparando algo maior do que você pediu. Então continue orando, continue crendo, continue esperando. O tempo dele não atrasa, apenas amadurece o milagre. Pai, que esta oração se torne combustível de fé para quem esperava desistir. Que o coração cansado receba força, que o pensamento ansioso receba paz e que todos nós possamos viver com serenidade o processo que antecede a promessa, porque no tempo certo, Senhor, tudo se cumpre exatamente como o Senhor disse. Amém. Senhor, nesta manhã eu declaro: o meu dia está em tuas mãos.
E quando o dia começa sob o teu comando, nenhum obstáculo pode prevalecer. Porque onde há a tua presença, há caminho. Onde há teu espírito, há direção. E onde há a tua vontade, há vitória. Pai, eu entrego a Ti cada hora deste dia, cada passo que eu der, cada palavra que eu disser, cada escolha que eu fizer, que tudo seja conduzido pela Tua luz. Guia-me quando eu não souber o que fazer. Ilumina os lugares onde o medo quer escurecer a mente e protege-me de toda a armadilha invisível que o inimigo tentar preparar. Senhor, eu declaro que nenhum plano contrário à Tua vontade prosperará. Nenhuma palavra de maldição terá efeito. Nenhuma força contrária resistirá à Tua presença, porque está escrito em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra Ti prosperará. E essa promessa é o meu escudo hoje. Pai, o dia pode trazer surpresas, mas eu confio em Ti, porque mesmo quando algo foge do meu controle, nunca foge do Teu. O Senhor é o meu refúgio nas decisões difíceis, é a calma em meio à pressa, é a direção em meio à confusão. Senhor, eu Te peço sabedoria para agir com retidão, que eu não seja guiado pela emoção, mas pelo discernimento do Teu Espírito. Livra-me de responder com raiva, de agir por impulso, de falar o que não edifica. Que a minha postura revele quem habita em mim, o Teu Espírito Santo. Você que está me ouvindo agora, declare com fé: Senhor, guia o meu dia e livra-me de todo mal. E escreva nos comentários: o meu dia pertence a Deus. Essas palavras são sementes espirituais. Elas transformam o ambiente e declaram ao mundo espiritual quem tem o controle. Pai, eu coloco diante de Ti tudo o que me espera hoje. As conversas difíceis, as decisões que exigem coragem, os imprevistos que podem surgir. Nada está fora do Teu alcance. Tu vês antes, age antes, prepara antes. E por isso eu posso caminhar em paz. Senhor, abençoa o meu trabalho, a minha casa, a minha família, os meus relacionamentos, aonde quer que eu vá hoje, que a Tua presença vá comigo. Se eu entrar em lugares confusos, que a Tua paz seja percebida. Se eu falar com corações feridos, que as minhas palavras curem. Se eu me deparar com o mal, que a Tua luz prevaleça. Pai, que o Teu Espírito me lembre, ao longo do dia, que nada é pequeno demais para o Teu cuidado. Tu Te importas com os detalhes, com a conversa breve, o olhar cansado, o gesto simples. Tudo que é feito com amor, o Senhor transforma em semente eterna. Senhor, que este seja um dia em que o Teu propósito se manifeste, que as promessas feitas lá atrás comecem a se revelar, que o que parecia parado ganhe movimento e que os sinais da Tua fidelidade me encontrem em cada esquina, em cada hora, em cada respiração. Pai, eu creio que o Senhor vai à frente, abrindo os caminhos. E onde houver muralhas, o Teu poder derrubará. Onde houver portas fechadas, o Teu favor as abrirá. Onde houver dúvida, a Tua voz confirmará. E onde houver medo, o Teu amor lançará fora toda insegurança. Senhor, eu descanso na Tua promessa, porque quem Te entrega o dia não caminha no escuro. Mesmo quando o sol ainda não nasceu completamente, Tua luz já clareia o que os olhos não podem ver. E por isso eu sigo confiante. Pai, eu declaro que este dia será de paz, direção e vitória. Nada me tirará do Teu propósito. Nada me afastará da Tua presença, e nenhuma força contrária resistirá ao Teu poder em mim. Você que ora comigo, guarde esta verdade. O dia que começa nas mãos de Deus termina em vitória. Porque Ele não perde batalhas, não falha em promessas e não esquece dos que confiam. Senhor, obrigado por estar comigo desde o amanhecer. Mesmo antes que eu fale, o Senhor já me ouve. Mesmo antes que eu peça, o Senhor já prepara. E mesmo quando eu me esqueço, o Senhor permanece fiel.
Por isso eu te louvo, Pai, porque sei que hoje verei o teu agir, ouvirei a tua voz e viverei os sinais da tua promessa. Amém. Senhor, agora eu compreendo. A fé não é um sentimento que vem e vai. A fé é uma decisão diária. É quando eu escolho confiar mesmo sem sentir, agir mesmo sem ver, permanecer mesmo sem entender. A fé não me deixa parado. Ela me faz avançar. Pai, eu quero viver este dia com fé que se move, fé que age, fé que transforma. Porque a fé verdadeira não se limita a orações bonitas. Ela se revela nas atitudes de quem crê que o céu está a seu favor. Quando eu perdoo, mesmo sem ser compreendido, isso é fé. Quando eu continuo amando mesmo após feridas, isso é fé. Quando eu sigo caminhando mesmo cansado, isso é fé em ação. Senhor, Tu me chamas a viver um evangelho prático, não apenas falado. Um evangelho que se manifesta no comportamento, nas palavras, nos gestos, na forma como trato as pessoas. Que hoje o meu testemunho fale mais alto do que qualquer discurso. Que onde eu estiver, a Tua presença seja percebida mesmo sem palavras. Pai, eu te peço que me ensines a responder com sabedoria, onde o mundo responde com raiva. A ser gentil quando o ambiente é pesado, a oferecer ajuda quando ninguém quer se envolver, a ser luz onde muitos preferem a sombra. Porque a Tua palavra em Tiago 2,17 diz: a fé sem obras é morta, e eu quero uma fé viva, uma fé que transforma o ambiente onde eu estou. Senhor, que eu não comece este dia apenas pedindo bênçãos, mas sendo uma bênção. Que as minhas mãos sejam instrumentos de paz, que a minha voz traga consolo, que a minha presença leve esperança, porque quem tem fé de verdade não espera o milagre acontecer. Ele é parte do milagre. Você que ora comigo agora, declare com fé: Senhor, que a minha fé se torne ação, e escreva nos comentários: hoje eu serei canal da Tua presença. Essas palavras são compromissos espirituais. E quando o céu ouve, o Senhor te fortalece para cumpri-las. Pai, ajuda-me a ver oportunidades onde outros veem obstáculos, a enxergar propósito onde há rotina, a perceber Tua mão nos detalhes pequenos, nas coincidências que, na verdade, são sinais do Teu cuidado. Nada acontece por acaso quando o Senhor está no comando. Senhor, que eu seja guiado pelo Espírito Santo em cada decisão. Que as palavras que eu disser não saiam do impulso, mas da sabedoria. Que eu saiba quando falar e quando me calar, quando agir e quando esperar, quando insistir e quando deixar o Teu tempo agir. Pai, que cada atitude minha hoje seja reflexo da Tua presença, que eu viva com propósito e intenção. Porque o dia não é apenas mais um, é um campo fértil de oportunidades para ver o Teu poder em movimento. E se eu caminhar pela fé, verei o impossível se tornando real. Senhor, eu te agradeço porque a fé não depende de circunstâncias. Ela cresce nas lutas, amadurece nas esperas e floresce nas promessas. A fé é o que me sustenta quando as emoções falham. É o que me mantém de pé quando as forças acabam. É o que me faz seguir quando tudo diz pare. Pai, quero te pedir por todos os que oram comigo agora. Transforma a fé deles em movimento. Que esta oração não acabe aqui, mas se estenda em atitudes, em coragem, em novos começos. Que ao saírem de casa, levem a paz. Que ao enfrentarem desafios, lembrem-se, o Senhor está com eles. Senhor, o Teu Espírito é a força que transforma cada não posso em com Cristo eu posso. E é nessa confiança que eu sigo. Não por vista, mas por fé. Não por emoção, mas por convicção. Porque o Teu poder se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Pai, que este dia se torne testemunho vivo da Tua presença. Que o Teu povo viva com fé firme, passos certos e olhos no alto. E que ao final do dia possamos olhar para trás e dizer: Deus me guiou
e a fé fez o impossível acontecer. Amém. Senhor, agora eu entendo o mistério da tua promessa. Ela nunca chega cedo demais para me encontrar despreparado, nem tarde demais para me fazer desistir. Ela chega no momento exato em que o coração entende o valor da espera. Pai, hoje eu te agradeço por cada não que me protegeu, por cada porta que não se abriu, por cada caminho interrompido, porque tudo o que parecia atraso era, na verdade, teu cuidado. O tempo que eu chamei de demora, tu chamavas de preparação. Senhor, eu percebo que viver a promessa não é apenas receber algo, é ser transformado enquanto espero por ela. Porque o que o Senhor quer fazer em mim é maior do que o que o Senhor quer fazer por mim. A promessa não é um prêmio, é um propósito. E quando eu entrego o controle e deixo o teu tempo agir, eu começo a ver o invisível se manifestar. Os laços se desfazem, os caminhos se alinham e o coração aprende a descansar. Pai, há algo sobrenatural quando a entrega encontra o teu tempo. Tudo que parecia perdido começa a florescer. Tudo que parecia distante começa a se aproximar. Tudo que parecia impossível começa a fazer sentido. Tu és o Deus que trabalha em silêncio, mas quando decides agir, nada permanece igual. A promessa não vem com barulho, ela chega envolta em paz, porque o céu não precisa de ruído para operar milagres. Senhor, há pessoas orando comigo que têm esperado há anos, promessas antigas, sonhos adormecidos, orações repetidas tantas vezes que já pareciam esquecidas. Mas o teu Espírito me leva a dizer: Deus não esqueceu. Ele apenas esperou o tempo certo. O tempo em que o coração está pronto para receber sem se perder. Pai, eu te agradeço porque o teu relógio nunca erra. O que o homem chama de atraso, tu chamas de propósito. E tudo o que foi interrompido por ti será restaurado no momento exato. Porque nada que é teu se perde, apenas amadurece. Você que está ouvindo esta oração, declare em fé: Senhor, eu confio no teu tempo. E escreva nos comentários: eu viverei a promessa no tempo de Deus. Essas palavras não são frases de esperança, são decretos espirituais. Elas abrem as portas do tempo perfeito do céu sobre a sua vida. Pai, eu te peço que hoje seja o dia em que as promessas adormecidas despertem, que o que estava travado volte a fluir, que o que parecia distante se aproxime com força, que a colheita comece, mesmo que ainda seja pequena, porque uma semente de fé já é suficiente para mover montanhas. Senhor, eu entendo agora que a tua promessa não depende das circunstâncias. Ela se cumpre mesmo quando os recursos faltam, mesmo quando o cenário parece contrário, mesmo quando as pessoas duvidam, porque o teu sim é soberano e independe das condições humanas. Pai, ensina-me a reconhecer os pequenos sinais da tua promessa. Às vezes, eu espero o milagre completo e não percebo o início dele. Mas cada mudança sutil, cada detalhe que se alinha, é o teu sinal dizendo: estou agindo. Senhor, eu creio que a promessa está viva, mesmo quando parece distante, mesmo quando a mente duvida, mesmo quando o tempo demora. Ela está viva porque o teu Espírito a sustenta. Pai, que a minha fé não vacile na véspera do cumprimento, que eu não desista a um passo do milagre, que eu não me distraia com o que parece demorado, mas me firme no que é eterno. Senhor, eu declaro que a promessa se cumprirá, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é fiel, não porque eu entendo, mas porque o Senhor é soberano. E tudo o que o Senhor prometeu vai acontecer no teu tempo, da tua forma e para a tua glória. Pai, eu descanso agora. O coração que confia não precisa provar nada, não precisa apressar nada, não precisa temer nada, porque o tempo de Deus é o cenário da perfeição. E quando a entrega encontra o teu tempo, o impossível se torna testemunho. O que era espera vira colheita.
e o que era lágrima vira louvor. Senhor, eu viverei tua promessa, não no meu ritmo, mas no teu, e saberei que valeu a pena esperar, porque o que vem de ti sempre chega completo. Amém. Senhor, chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim da tua presença, porque quando começamos o dia contigo, tudo o que vem depois é guiado pela tua mão. O que parecia impossível se torna leve. O que parecia confuso encontra direção, e o que parecia perdido encontra propósito. Pai, eu te agradeço por cada palavra liberada neste momento, porque sei que nenhuma delas voltará vazia. Elas estão sendo registradas no céu, e a tua vontade está sendo estabelecida sobre cada vida que ora comigo agora. Senhor, eu te agradeço pelos recomeços, por transformar o cansaço em fé, a dúvida em certeza, a espera em milagre. Porque cada pessoa que começou esta oração de um jeito vai terminá-la diferente, mais leve, mais confiante, mais próxima de ti. Pai, cobre este novo dia com teu amor. Que cada passo dado hoje seja abençoado. Que a tua proteção esteja em cada caminho, que a tua sabedoria esteja em cada decisão e que a tua presença seja sentida em cada respiração. Senhor, se o dia for difícil, sê força. Se o dia for confuso, sê direção. Se o dia for calmo, sê gratidão. Em tudo, sê o centro, porque quando tu estás no controle, o resultado sempre é paz. Pai, abençoa o lar de cada pessoa que ora agora. Que haja harmonia onde havia conflito, que haja perdão onde havia silêncio, que haja luz onde antes havia medo. Que o teu Espírito habite em cada canto, trazendo consolo, esperança e alegria renovada. Senhor, se alguém começar o dia sem saber o que fazer, que o teu Espírito sussurre: confia, eu estou contigo. E que essa voz ecoe mais forte do que qualquer dúvida ou preocupação. Você que está ouvindo agora, declare com fé: Senhor, eu começo o dia na tua presença e termino o dia na tua promessa. E escreva nos comentários: eu creio que o meu dia está nas mãos de Deus. Essas palavras são o selo da fé que move o céu. Elas ativam o que foi orado e testemunham que você não está sozinho nesta jornada. Pai, eu te peço que o teu favor acompanhe cada pessoa ao longo deste dia. Que o trabalho prospere, que o coração permaneça em paz, que os pensamentos estejam alinhados com a tua vontade e que nenhuma influência contrária roube a alegria de quem decidiu te colocar em primeiro lugar. Senhor, lembra-nos de que o verdadeiro sucesso não é ter tudo, é caminhar contigo em tudo, porque nada é maior do que a tua presença. E quem tem o Senhor tem tudo o que precisa. Pai, eu oro por aqueles que começaram esta oração cansados. Renova as forças deles agora, por aqueles que começaram aflitos. Traz serenidade, por aqueles que começaram em lágrimas. Traz consolo, e por aqueles que começaram com medo. Traz coragem, porque onde o teu Espírito chega, o medo sai. E onde a tua luz entra, nenhuma escuridão resiste. Senhor, eu te agradeço pelas respostas que já estão a caminho. Elas talvez ainda não sejam visíveis, mas o coração já pode sentir o movimento. O teu agir é silencioso, mas é real. E quem confia, verá. Pai, agora eu declaro com autoridade espiritual que este dia será marcado pela tua graça, que as promessas começarão a se cumprir, que milagres serão notados nos detalhes, que portas certas se abrirão e que toda barreira cairá por terra em nome de Jesus. Senhor, que o teu povo saia desta oração com o coração cheio e a alma leve. Que esta não seja apenas mais uma manhã, mas o início de um tempo novo, um tempo de fé viva, descanso e promessas realizadas. E se em algum momento do dia o desânimo tentar voltar, que a tua voz lembre: eu ainda estou aqui. Porque quem começa o dia contigo nunca termina sozinho. Pai,
nós te entregamos este dia como uma semente, que frutifique em bênçãos, paz e vitórias, e que ao final dele possamos olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.